Como as testemunhas de Jeová fazem para proteger a sua congregação de abusadores e de outros pecados graves? E como militantes da internet, alguns até já fizeram parte das testemunhas de Jeová e outros opositores tentam lutar contra essa medida, alegando ser um ato desumano. O inquérito realizado em 2021 pela IICSA elogia as testemunhas de Jeová, se destacando como grupo que tem uma medida interna para punir abusador e outros pecados graves. No inquérito, os pesquisadores eles destacam que as testemunhas de Jeová ela tem um regime interno que é eficaz, que não pune só líderes, mas pune também paroquianos comuns, ou seja, membros comuns que não têm cargo de liderança. Em conformidade com 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, as testemunhas de Jeová elas removem membros não arrependidos de cometer pecados graves, inclusive esses pecados como abuso de menor. As testemunhas de Jeová, elas não desestimulam os membros, caso, por exemplo, alguém foi vítima de algum tipo de abuso, principalmente menores, de ir até as autoridades. Olha o que diz essa publicação. Será que o cristão que fizer a denúncia... Aliás, vamos começar aqui do início, ó. Os anciãos também explicam às pessoas envolvidas, a vítima, os pais dela ou qualquer um que fique a saber de um caso de abuso, que são livres para fazer uma denúncia às autoridades. Mas e se a denúncia for contra alguém que faz parte da congregação e o assunto ficar conhecido na comunidade? Será que o cristão que fizer a denúncia deve achar que está a manchar a reputação de Deus? Não. Afinal, foi o abusador que manchou a reputação de Deus. Ou seja, a liderança, eles não vão desestimular a pessoa com receio de manchar a reputação da organização, porque aqui eles deixam bem claro que quem fez isso foi a pessoa que cometeu o crime. E de um ponto de vista eclesiástico, da pessoa fazer parte ainda da congregação, como o caso é lidado ali? Bom, no inquérito em 2021 que eu citei no início do vídeo no país da Inglaterra, os pesquisadores, eles dizem, né, que os paroquianos comuns ou membros comuns, eles não tinham nenhum tipo de punição ou eles não são removidos, né, das outras denominações. Mas como que funciona nas testemunhas de Jeová? Na congregação, por que que os cristãos só formam uma comissão judicativa se houver pelo menos 2 testemunhas? Bom, porque essa é uma exigência que a Bíblia faz para manter um alto padrão de justiça. Se a pessoa acusada de cometer um pecado sério diz que é inocente, os anciãos só vão poder formar uma comissão judicativa se houver 2 testemunhas. Deuteronômio 19:15, Mateus 18:16. E também pede para ler 1 Timóteo 5:19. Será que isso quer dizer que alguém que quiser denunciar um alegado abuso às autoridades, ele também vai precisar de 2 testemunhas? Não. Essa exigência só se aplica dentro da congregação, mas não se aplica quando os anciãos ou outras pessoas decidem denunciar um alegado crime às autoridades. Ou seja, além da pessoa ser denunciada para as autoridades, ela será removida da organização e mesmo que no futuro ela se arrependa, pague depois e ainda pague pelos seus crimes perante as autoridades, ela não pode mais exercer um cargo de liderança dentro das testemunhas de Jeová. No inquérito que eu mencionei no início do vídeo, os pesquisadores eles dizem que os paroquianos comuns ou membros comuns das outras organizações, eles não são punidos com a remoção. Remoção essa que muitas pessoas criticam as testemunhas de Jeová. Infelizmente, hoje você vai ver na internet pessoas que já foram testemunhas de Jeová e até outros opositores da cristandade criticando essa medida que as testemunhas de Jeová têm de remover membros de dentro da organização que cometeram, por exemplo, pecados graves, como esses.
dizendo que é um ato desumano, que isso vai causar morte social, mas é uma medida que a Congregação das Testemunhas de Jeová tem, respaldada pelas Escrituras. Essa medida de remoção das Testemunhas de Jeová, muitos vão criticar ela, indo em canais, dando entrevista de como que agora ele está se sentindo depois de ter sido removido da organização, como que a família dele agora o abandonou. Mas não se enganem, eles não vão falar para vocês, né, o motivo deles terem sido removidos. Se alguém desses vem falar isso para você, seria interessante você não ouvir ele só. Se ele reclamar que está sendo ostracizado ou excluído por sua família ou por seus amigos, seria interessante você ouvir também, se você conhecer, né, de perto, a versão da família dele, como é o convívio dele com a família dele. Estes mesmos militantes reclamam dessa medida de remoção de membros não arrependidos de dentro da congregação, mas são os primeiros que mentem para jornais, canais de comunicação, dizendo que as testemunhas de Jeová aliviam pena para abusador, que as testemunhas de Jeová passam pano para pecados graves. Aí não dá para entender isso, as testemunhas de Jeová encobrem pecados ou punem os pecadores? Tem que decidir, né? Eu vou deixar 2 sites para você pesquisar. Se é pelo vermelho, eu vou deixar nos comentários fixado. Se é pelo tic-teco, eu vou deixar aqui também nos comentários, tá? Esses 2 links você vai ver, né, que organizações, no caso, organização independente, a pesquisa e a análise que elas fizeram desse procedimento interno das Testemunhas de Jeová. Compartilhe bastante esse vídeo e deixe seu like.